Olá, gente. Quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a evangelista Patrícia. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, nem que seja, nem que seja para xingar. Porque, gente, todo mundo tem que ser questionado, né? Nem ficar amém, amém para tudo, não. Vamos ouvir, questionar, concordar, discordar. Tô gostando de ver um que entrou aí. Ele tá arrasando. Que Deus abençoe. Deixa seu like, deixa o seu comentário. Gente, eu já, para honra e glória do Senhor, que estava até falando com Deus aqui, de sabedoria, inteligência, estou lendo a Bíblia de estudos, tá? Agora a carta que eu estou lendo é a carta que foi escrita à igreja em Colossos. Então eu estou lendo a carta aos Colossenses, a igreja de lá. E eu estou no quarto e último capítulo do livro da carta aos Colossenses. Está falando de exortação, falando de exortação, a oração e a sabedoria. O aconselhamento aqui, a oração e a sabedoria. Pelo que eu entendo, tem que andar junto, né? E aqui ele já começa, Paulo já começa assim, olha, perseverai, insistir em oração, velando nela com ações de graças. O tempo todo andar em oração. É fácil? Não. Mas a gente, em tudo nós devemos dar graça. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Paulo estava preso por causa do mistério de Cristo, para que se manifeste como convém falar, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Está nos aconselhando a andar com sabedoria. Que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, né? Para que saibas como vos convém responder a cada um. Que a nossa palavra seja sempre temperada, em nome de Jesus. E aqui, gente, continuando, Tíquico e Onésimo são enviados aos Colossenses com saudações finais. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. Então aqui Paulo está escrevendo, né, essa carta para falar qual é o estado dele lá, ainda em Roma, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu só confirmar aqui, para não estar falando errado. Onde que ele escreveu essa carta? Em algum momento na prisão de Paulo, ele estava lá, tá? Ele estava lá, nessa prisão aí, enquanto ele estava, foi útil, porque enquanto ele estava na prisão, ele escrevia as cartas a essas províncias. E que eu acho mais incrível é que ele estando preso, mesmo passando por luta, ele incentivava as pessoas. E ele falou assim, olha, Tíquico vai explicar o meu estado, que ele estava preso e não poderia sair, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do vosso estado e console o vosso coração. Porque Paulo estava preso, mas ele estava aproveitando esses momentos para escrever cartas às igrejas, né? Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo que passa por aqui. Então, Tíquico e Onésimo ia dar notícias a respeito do que estava acontecendo com Paulo em Roma. E ele fala assim, Aristarco, que está preso comigo, vos saúda,
vos saúda, e Marcos, sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamento, se ele for ter convosco, recebei-o. Então aqui ele está falando, né, que o Onésimo, que está com ele lá, ele saúda os vossos irmãos, né? Saúda os irmãos, e ele fala: se Marcos for ter com vocês, que é sobrinho de Barnabé, receba-o com carinho, receba-o com educação, né? E Jesus chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes anunciantes e meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúdo-vos Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em oração, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de quem tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Saldo-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quando esta carta tiver sido lida entre vós, que ele estava escrevendo, falou, quando essa carta estiver sendo lida entre vós, ledes a vós também, né? E quando essa epístola estiver lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja de Laodiceia, dos laodicenses, né? E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. E ele falou assim, olha, e disse a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que cumpra. Aquele ministério que nós recebemos, nós temos que estar cumprindo. E ele ainda fala assim, ó, saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. A graça seja convosco. A graça seja convosco. Amém. Aqui no capítulo 4, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar com vocês. Aqui encerra já o livro de Colossenses. No capítulo 4 aqui, Paulo destaca 3 ingredientes que devem caracterizar o relacionamento e a responsabilidade dos colossenses com o mundo não cristão: a oração perseverante, um estilo de vida de comportamento discreto, a serviço diligente, fala cativa e íntegra. Deixa eu só ver se eu consigo tirar isso aqui que está atrapalhando. Não quero ver isso agora. Então aqui está falando, né? Ele está falando assim, ó, seja gentil com os que não são cristãos. E tem uma fala cativante para que as pessoas desejem servir a Deus também, né, gente? As pessoas têm que olhar para nós e desejar servir a Deus. No capítulo 4, do 7 ao 18, como em Romanos 16, a longa lista das salvações é endereçada a uma igreja que Paulo não estabeleceu. A igreja dos Colossenses não foi estabelecida por Paulo, tá? Ele nunca os viu pessoalmente. Paulo não estabeleceu. Reflete sua própria necessidade de criar relacionamento que se sustentam em sua preocupação genuína
em fortalecer seus laços com os colossenses. Tíquico é o mensageiro de Paulo para a igreja de Colossenses. Ele era o mensageiro. E ele era nativo da província da Ásia, conforme está escrito em Atos 20, versículo 4, e companheiro frequente de Paulo, tá? E aqui, quem era Onésimo? Onésimo significa útil. Trata-se provavelmente do mesmo Onésimo do livro de Filemão. Antecedentes e notas em Filemão 10, 11 e 13. Então é o mesmo na introdução, conforme os versos de Filemão 10, 11 e 13. E quem que era Aristarco? Era um judeu nativo de Tessalônica, que viajava muito com Paulo. Marcos também era judeu, era nativo de Jerusalém, conforme está escrito em Atos 12, 12, e autor do segundo evangelho. Ele foi autor do segundo evangelho, Mateus, Marcos. Ele foi autor do segundo evangelho. E no 4:11 fala Jesus, cujo cognome ele é chamado de Justo, é um outro cristão judeu descendente que estava com Paulo. Esse Jesus aqui não está falando que é 4:11, olha. E Jesus chamado Justo, os quais são da circuncisão. São estes unicamente meus cooperadores. Esse Jesus aqui não é o Jesus Deus não, tá? E aqui também está falando de Epáfras. Epáfras é um antecedente, veio antes, né, dos Colossenses. E Lucas? Lucas era médico, né, doutor Lucas. Autor Demas provavelmente seja a mesma pessoa cujo interesse temporário fez com que ele, mais tarde, deixasse Paulo por Tessalônica. Então, pelo entendimento aqui, ele deixou de acompanhar Paulo em suas viagens para ficar em Tessalônica. E o 4:15 está falando assim: os antigos cristãos se reuniam em casas particulares, as igrejas em templos como as conhecemos surgiram no século III, 300 anos depois no século III, né? Eu imagino que seja 300 anos depois de Cristo, com certeza. O nome ninfa poderia designar uma pastora ou uma igreja reunindo-se em uma casa local. Não dá para assim, perceber, né, se é uma igreja ou se é uma mulher. No 4:16, a epístola de Laodiceia, uma carta semelhante a Colossenses, não foi preservada. Como se diz, pelo que eu entendi, ela sumiu. Os apóstolos, obviamente, escreveram cartas que não foram canonizadas. O que são canonizadas? Que faz parte dos cânones, dos livros cânones que estão na Bíblia. Que nem todos os livros foram colocados na Bíblia. Tá? Nem todos os livros foram colocados na Bíblia. E os livros que foram colocados na Bíblia são chamados de cânones, que eles estão em todas as Bíblias cristãs. Tá? E aqui também, quem que era Arquipo? Arquipo era um membro da família de Filemão. Talvez eles fossem pastor ou diáconos em Colossos. Aí está o último capítulo da carta aos Colossenses, tá? Então, como se diz, né, o que nós podemos aprender aqui, né, é que acredito que andar dignamente diante do Senhor agrada ao Senhor. É frutífero em boas obras, cresce no conhecimento de Deus
e é fortalecido pelo poder de Deus. Então, continue lendo a palavra de Deus. Vamos chegar lá. Deixe o seu like, o seu comentário, o seu evangelista.